Vamos calcular a quantidade de resina hoje? Se você tem dificuldade ainda em saber qual é a quantidade de resina endurecedor em cada peça, em cada tábua, em cada molde, fica comigo que nesse vídeo você vai sair daqui sabendo calcular a quantidade de resina de praticamente 90% das peças. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gutenberg, eu sou especialista em efeito oceano, ilhas de resina, também criador do site Guia da Resina Epóxi. Trouxe conteúdo aqui para você hoje, gratuito, o mesmo conteúdo que eu dou lá no meu curso de resina, o Resina Ocean Make Pro, um curso dedicado para efeito oceano. E estou compartilhando com vocês aqui agora, a gente vai fazer um cálculo ao vivo, não ao vivo, né? Mas gravado. Você vai ver aqui como que eu faço de fato para poder calcular a quantidade exata de resina. Então, vamos direto ao ponto. Eu trouxe uma colinha aqui, como de costume, e a gente vai começar pela superfície em madeira. Superfície em madeira é o tipo de superfície mais fácil de você começar na arte em resina. Comprar uma madeira, fazer a aplicação do efeito oceano, da resina e revender é o jeito mais barato de você ganhar dinheiro com resina e de você gastar um pouco, o mínimo de resina possível para conseguir vender suas peças. Bom, a madeira em si, ela já é um produto vendável. Ela já tem um valor de mercado, claro, dependendo da madeira que você vai utilizar. Você vai utilizar uma madeira de qualidade, uma madeira bonita. Tem algumas madeiras que são mais baratas, como a Pinus. Nem por isso ela não tem valor de mercado. Se você souber fazer uma boa arte, ela sim pode ser vendida com valor bonito. Mas tem outras madeiras também muito mais bonitas. Por exemplo, eu gosto muito da madeira teca. Eu gostava da Pinus para fazer algumas coisas. Só que a teca ela é uma madeira que parece um material utilizado na madeira naval, no compensado naval, né? Revestimento, na verdade a palavra certa é essa, revestimento de navio, alguns iates que eu já vi, são revestidos com essa madeira aqui por decoração. Não é o compensado naval, o compensado naval é diferente, é o revestimento do casco, da embarcação. Agora, para decoração, essa madeira teca, ela tem muito a ver com a parte náutica. Ó, ele é assim, ó, bem bonita. Ela é um conglomerado de madeiras, né, de vários pedaços. Eu particularmente gosto dessa, mas tem várias outras. Aqui onde eu moro é difícil de achar madeira. Enfim, tem que comprar na internet, faço a arte e revendo. Então, é o jeito mais simples de você começar, é o jeito mais simples de você vender as suas peças. Então a gente vai calcular na madeira, que é o jeito mais fácil de calcular também a quantidade de resina, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma trena comum e de um aplicativo que se chama River Table Calculator, da UpMax. Esse aplicativo ele só está disponível para Android, ele não está disponível para iOS. Então, se você tem um iPhone, você não vai conseguir baixar esse aplicativo. É esse aplicativo aqui, ó, River Table Calculator da UpMax. Porém, você pode entrar no endereço redilize.com.br/calculadora, que você vai ter as mesmas informações daqui do aplicativo UpMax. Comprimento, largura e espessura, tá? Então, se você tem iOS, você pode entrar pelo www.redilize.com.br/calculadora. E se você tem Android, baixa o aplicativo River Table Calculator da UpMax. E claro, também pode entrar pelo site da Redilize, tá? Quando você entrar nesse aplicativo, você vai ver que as informações lá são de comprimento, largura e espessura, só que está em metros e centímetros. Comprimento e largura está em metros, espessura em centímetros. E aí a gente volta lá na infância agora e você vai ver que a gente vai precisar passar de centímetro de metro para centímetro.
e de centímetro para milímetro. E aí, Guto, complicou, hein? Pô, vai ter que dividir por 100 e anda a casinha para um lado, anda para o outro, esse negócio... Meu Deus do céu. Calma, fica tranquilo que a gente vai fazer aqui de um jeito bem simples para você não se perder, tá? Vou fazer aqui o meu cálculo, ó. Vamos dizer que essa madeira aqui, eu vou resiná-la centímetros. Eu vou fazer daqui até aqui, ó. 16 centímetros. Aqui, nessa de largura, vai ser 10,5. Então eu vou anotar aqui para eu não me perder. Vamos lá. Ó, comprimento 16 centímetros, largura 10,5 que eu falei? 10,5. Milímetro. Eu gosto de trabalhar com 0,15 ou 2 milímetros, porque a resina que eu geralmente uso é uma resina mais grossa, que é a 2001. A 2001 ela fica praticamente 2 milímetros, entre 1 milímetro e 2 na superfície, que ela é bem mais grossa. E a resina de baixa viscosidade, que é a 2004 e 4008, ela fica bem baixinha, ela fica ali mais ou menos 1 milímetro mesmo, tá? Então eu gosto de trabalhar ali com 1,5 milímetro e 2. Então, para arredondar, a gente vai fazer aqui com 2, tá? Então vai ser 2 milímetros de espessura. Pode ser 1? Pode ser 1. Por que eu faço 2 milímetros? Porque com 2 milímetros eu tenho uma pequena sobra para eu poder espalhar aqui do lado, na borda, para deixar ela escorrer na borda. Se eu faço com 1 milímetro, eu tenho exatamente esse quadrado aqui e eu não posso passar disso daqui, senão vai fazer buraco. Então eu faço com 2 para eu ter uma sobrinha para passar o dedo aqui pelo lado, tá? Então, vamos lá. Tem aqui agora 16 centímetros, 16 com 10,5 e 2 milímetros. Como que eu vou colocar isso aqui no aplicativo? No comprimento, eu preciso passar de metro para centímetro. Bom, 1 metro tem 100 centímetros. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir o 16 por 100. É a mesma coisa de eu andar 2 casinhas para a esquerda. Então, onde está? Na verdade, é isso mesmo. Eu preciso dividir o 16 por 100. Abstrai. Para poder colocar aqui no aplicativo. Porque se eu colocar 16, vai dar 16 metros, né? Então, eu ando com a casinha para a esquerda. 2 bolinhas, 2 vírgulas para a esquerda. Então, em vez de colocar 16 aqui, eu vou colocar 0,16. Porque aqui eu tenho metros. E eu preciso de centímetros. Aí agora eu tenho aqui largura, 10,5. É a mesma coisa que eu colocar 0,10. Não tem como colocar 3 dígitos. Então, entre 10,5 e 11, eu coloco 11. E espessura, centímetro para milímetro. Bom, a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Então eu ando uma casinha para a esquerda. Então se lá são 2 milímetros que eu vou usar aqui na tábua e aqui a espessura em centímetro, eu vou ter que andar com uma casinha. Então vai ser 0,2. Então eu tenho 0,16, 0,11 e 0,2, que são as medidas da minha tábua. Eu vou colocar em calcular. Vai dar o quê? 0,04, que é 40 gramas de resina, tá? Agora eu sei que aqui eu vou gastar 40 gramas de resina. Pô, Guto,
você falou 40 gramas, mas e aí, quanto que vai de resina e quanto que vai de endurecedor? Esse é o problema que as pessoas não conseguem calcular quando o endurecedor, a porcentagem não é 50%. Então, elas ficam assim, olha, se é 40 gramas, vai 20 de resina e 20 de endurecedor? Não. Por quê? Porque as resinas que a gente está acostumado a usar, a proporção é 50:1, ou 2:1, na verdade, né? Então, a cada 100 gramas de resina, eu coloco 50% de endurecedor. Então, se eu tenho aqui 40 gramas de resina, aí eu tenho que ficar calculando, caramba, então tem que ser 20 com 10 dá 30, se eu botar 25 com 12,5, complicou a cabeça. E aí, o que você vai fazer para poder achar exatamente o que é de resina e o que é de endurecedor? Você vai dividir por um ponto e a relação da resina específica. Vamos falar da 2001, que é 50%. Então, você vai dividir por 1,50. Então, eu tenho aqui, ó, 40 gramas de resina. Vou botar aqui cálculo. Dividido por 1,5, que é o quê? Que é a resina 2001, que é a resina que eu mais uso. Quanto que vai dar 40 dividido por 1,5? Vamos ver aqui agora. Vamos abrir a calculadora. 40 dividido por 1,5. Vai dar 26,6. Guto, o que é o 26,6? É a quantidade de resina que você vai precisar colocar no copinho. Então vamos lá. Resina vai ser 26,6. E a quantidade de endurecedor? Quantidade de endurecedor vai ser a quantidade total, que é o 40, menos a quantidade de resina, que é 26,6. Então, endurecedor é 40 menos 26,6. Quanto que dá? $13,4. Então, endurecedor, eu tenho 13,4 gramas. Pronto. Agora eu tenho ali quantidade total do material, resina mais endurecedor, e a quantidade específica de resina e de endurecedor, que eu vou misturar para poder colocar aqui nessa tábua. Show? Caramba, Guto. Beleza. E aí, como que eu faço se for 46%? Porque 50% você consegue fazer até de olho, de cabeça, né? Por exemplo, se você acha que dá 60 gramas, você sabe que a quantidade de endurecedor é sempre a metade da quantidade de resina. Isso da resina 2001 e 2004. Então, você sabe que você pode colocar, se é 60, você pode colocar 40 de resina e a metade de 40 é 20. Então, você bota 40 e 20 que já vai dar 60 certinho, né? Mas, quando é um valor diferente do que você consegue fazer na cabeça, não adianta, tem que ir para a calculadora. Então, é assim que se calcula a quantidade de resina e endurecedor da superfície. Beleza? Muito fácil, hein? Muito fácil. Se você não pegou isso daqui, vai ter que voltar para a escolinha da tia Teteia. Beleza? Ó, eu vou sempre utilizar, então, para esse tipo de trabalho aqui, 2 milímetros. Mas você também pode utilizar 1 milímetro. Em que caso? Em caso que você não for deixar escorrer na bordinha, que você for fazer só a camada superficial e for colocar aqui a fita. Faz exatamente a quantidade de resina que é para ser, tá? Para você não ter desperdício algum. Aqui
vai ter que escorrer, consequentemente eu vou perder mesmo resina, e essa resina eu posso já pegar e colocar ela dentro de algum molde que eu deixo ali preparado para fazer alguma coisa mais aleatória, ou alguma coisa, um pingentezinho, alguma coisa do tipo. Tem que estar sempre preparado, beleza? Agora, um ponto importante, quando você for utilizar madeira, existem algumas madeiras que são mais porosas e elas absorvem mais resina. Por exemplo, a Pinus. A Pinus é uma madeira muito porosa. E aí vamos dizer que você vai fazer com a 2001. A 2001, ela não, você consegue fazer ela na Pinus, tá? E a Pinus ela não absorve tanto, porque ela é uma resina mais grossa. Agora, se você for fazer com a 2004, pode ser que você tenha que fazer uma camada de selagem em cima. Igual eu fiz aqui, ó. Fiz uma camadinha de selagem. Por que eu fiz aqui? Porque essa madeira aqui ela vem com óleo mineral. E aí eu não pedi para não tirarem o óleo, acabou que eu me ferrei. Fiz uma camada de selagem. Mas a Pinus pode ser que você tenha que fazer dependendo do estado da madeira. Eu já comprei, eu tenho uma madeira aqui que eu não precisei fazer, porque é uma tábua decorativa que eu fiz em aula e ela não é tão porosa assim. Mas ó, tá vendo aqui, ó? Que ela já é meio... Isso daqui é praticamente um mofo. Por quê? Porque é uma resina que absorve muita umidade, absorve muita água. E quando a resina é mais fina, ela absorve a resina também. Então, pode ser que você tenha que fazer uma camada de selagem. A camada de selagem, para você calcular, você calcula com 1 milímetro. Nem com 1,5, nem com 2. 1 milímetro só, tá? E camada de selagem, você pode fazer tanto uma camada inteira para ela ficar... para a resina ficar aparecendo nela, ou fazer igual eu fiz aqui, só sujar a madeira. E aí você não precisa nem calcular, é só você misturar um pouquinho de resina, passar na gaze e fazer ir. Aí depois que você sela, aí você vai para o processo normal de cálculo de resina normalmente, tá? Então, dependendo da quantidade de resina, dependendo do tipo de madeira, algumas madeiras vão absorver. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que você faça o cálculo para uma madeira mais porosa, como a Pinus, e aí você vai ver que você calculou, você vai usar uma resina, por exemplo, a 2004, e vai calcular certinho para não gastar muito, e essa madeira ela vai absorver e vai ficar um buraquinho chamado de olho de peixe. E aí esse buraquinho vai dar um defeito na sua resina e depois você vai ter que dar uma outra camada por cima. Então, o cálculo é para você evitar o máximo de desperdício possível. Porém, tem que estar atento também ao tipo de madeira que você vai utilizar, que não é toda madeira que você consegue trabalhar em cima do laço. Com o cálculo a gente trabalha em cima do laço, sem gastar muita resina. Beleza? Com as outras madeiras mais maciças, essa daqui, por exemplo, ela não absorve resina nenhuma. Então não tem necessidade nem de fazer selamento. A gente já vai direto para o cálculo. Beleza? Agora a gente vai fazer com a superfície de moldes. Caramba, molde é um grande problema. Porque você pode achar que não, mas molde leva até 4 milímetros de resina em bandejas, em porta-copos, como esse daqui, por exemplo, que eu fiz há pouco tempo. Fiz só de teste. Esse daqui tem 4 milímetros. Vou medir aqui agora, só para ter certeza. Se bobear, tem até mais. 1, 2, 3, 4, 5, 8 milímetros. Esse daqui tem 8 ou 9? 8 milímetros. Olha só. Uma camada geralmente de madeira é 1 a 2 milímetros. Cara, esse daqui tem 8 milímetros. Você tem noção da quantidade de resina que gasta para fazer uma peça maciça dessa? É muita resina. Ó, para você ter ideia, eu fiz esse daqui em 1, 2, 3 camadas. Fiz em 3 camadas. Cada camada aqui
deu mais ou menos aqui, uns 2 milímetros e alguma coisa, tá? Então, para você ver como é que gasta, fala que, vamos começar no molde, gasta a resina pra caramba. Imagina um molde grande, uma bandejona daquela é praticamente meio quilo de resina, né? Por exemplo, se eu fosse fazer uma bandeja dessa daqui, de molde de 4 milímetros, vamos calcular aqui, ó, quanto que seria. 40 centímetros por 10,5. Então vamos fazer o cálculo aqui, exatamente como a gente fez. 40 por 10,5. Vou colocar aqui no aplicativo. 40 por 11, né? Aí eu vou colocar 4 milímetros de resina, que é para ela ficar bem grossa. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar fininha e ela vai quebrar. Não quebra, entorta e quebra sim. Resina, ela muito fina, com a peça grande, ela pode entortar e pode quebrar. Então ela tem que ser uma peça maciça. Guto, nunca vi uma peça de resina quebrando. Então, você faz uma bandeja grande, fininha, com a resina que endurece mais, 2001, 2004, e vê se ela não vai quebrar. Quebra sim. Ó, 180 gramas de resina. Se eu fosse fazer uma peça dessa daqui, uma bandeja dessa daqui, toda maciça de resina, eu gastaria 180 gramas. Se eu for cobrir essa bandeja aqui inteira, tá? Vamos dizer que eu vá fazer daqui até aqui embaixo, 180 dividido por 4, dá mais ou menos 4,5. Pô, 45 gramas eu consigo revestir isso daqui tudo de resina. Se eu fosse fazer uma bandeja desse tamanho aqui, de resina, eu ia gastar 180 gramas. Então, para você ver como é que molde gasta. Então, para calcular a quantidade de resina de molde, um molde reto, como se fosse essa bandeja aqui, é a mesma coisa. Você vai calcular, você vai fazer o desenho, só que você vai calcular de acordo com a espessura. Resinas 2001, 2004 aguentam até 4 milímetros de espessura. Aguentam até mais, na verdade, tá? Mas o molde geralmente é isso, é 4 milímetros de espessura, 8 milímetros de espessura, mas você não pode exceder muito ali se você não conhece as propriedades de resina, porque pode ser que o seu molde, que o seu trabalho ferva. Então, no máximo ali 4 milímetros de uma vez, para você trabalhar na margem de segurança. Mas eu já vi muito maior, tá? Mas está começando agora, faz com 4 milímetros. Então, cálculo com molde é a mesma coisa, só que só vai mudar o milímetro. Só que existem moldes irregulares, né? Por exemplo, esse daqui, ó, moldes irregulares, moldes redondos. Como que eu faço para poder calcular um molde redondo desse daqui, Guto? Cara, eu vou te falar como que eu faço e como que algumas pessoas fazem para poder calcular essa quantidade de resina aqui. Ó, tem pessoas que, como elas usam resina de baixa viscosidade, que é o indicado para realmente fazer o molde, elas enchem de água, tá? E aí, isso é a primeira vez que você vai fazer. E aí você pesa aquela quantidade de água ali. E aí depois você, de acordo com o peso, vamos dizer que dê 40 gramas ali de água dentro do copinho, você vai saber que ele mais ou menos pode estar um pouquinho mais, a água vai estar um pouquinho mais pesada, mais ou menos aquilo ali. Se está 40, você bota uma margem de erro assim de 20%, tá? Então assim, se eu peso 40 gramas nesse molde aqui, eu acho que de resina eu vou gastar ali uns entre 35, entre 55, alguma coisa assim. Não muito diferente para resina de baixa viscosidade. Como que eu faço, tá? Eu meço isso daqui, tá? Como se fosse quadrado. Bota a trena aqui.
e faço como se fosse um quadrado. À medida que der, vamos fazer aqui, ó. Ó, tenho 12 centímetros por 13. Então eu coloco lá 12 por 13. Faço o meu cálculo como se fosse 12 de largura e 13 de comprimento. E lá no molde, lá no milímetro, em vez de calcular com 4, eu calculo com 3, com 3,5. Por quê? Porque vai ter uma sobrinha aqui, né? Que eu não vou preencher, que como se fosse um quadrado, que vai ser justamente o que eu estou tirando no milímetro. Entendeu? Mais ou menos. Ó, eu calculo eu calculo em cruz, como se fosse quadrado, como se fosse em diâmetro, né? E o que seria aqui, ó, essa borda aqui, eu desconto no milímetro, eu desconto meio milímetro, tá? Então, dá mais ou menos ali o valor aproximado. Esse é o jeito que eu faço. Tem um jeito de fazer também, de calcular a área, de calcular diâmetro. Mas, cara, não sei se vale a pena você ser tão específico assim para poder calcular o diâmetro do molde. Cara, aula redonda, o que você ia ter que fazer? Só para você ter uma ideia. Eu não vou nem tocar muito nesse assunto, porque esse assunto é chato pra caramba, né? Mas o que você ia ter que fazer? Ó, o raio, olha só. Raio é metade do diâmetro, tá? Então, se eu tenho um diâmetro aqui de 12, eu tenho raio de 6. Raio é o quê? Do meio até a ponta, tá? Então, o raio é igual... Ah, tá. O diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Beleza, eu tenho diâmetro, que é 2 vezes o raio. Se o raio é 6, o diâmetro vai ser 12, que é a quantidade desse molde aqui. Aí o que eu faço? Eu tenho que pegar o 12 e multiplicar, o 12 em centímetro, multiplicar pelo milímetro, que está lá 4 milímetros. Então, vou fazer aqui, ó, cálculo de 12 vezes 4,8. A gente anda com a casinha para a direita, vai dar mais ou menos 48 gramas de resina aqui, para fazer essa peça maciça aqui de resina. Vamos ver se é isso mesmo? Tem uma balança aqui. Vamos pesar. Setenta e 78,9. É exatamente isso. Por quê? Porque aqui eu tenho o dobro. Não exatamente, né? Mas eu tenho... É mais ou menos isso. Porque aqui eu tenho 7 milímetros e alguma coisa. 7 milímetros, 8 milímetros. Então dá mais ou menos isso. Eu pego a circunferência. Eu não tenho como eu mostrar para vocês, né? Porque claro que eu não vou mentir aqui. Não tem como pesar isso daqui e mostrar para vocês o peso. Mas deu 78,9. Mas esse é o jeito mais chato de fazer. O ideal é você fazer ali ou com água a primeira vez, aí depois você já vai saber a quantidade que usa. O que for sobrar, você já coloca um pouquinho ali, deixa um moldezinho de pingente, alguma coisa do lado para você colocar lá. Aí sabendo exatamente o que você vai usar, da próxima já vai estar anotado, você não vai perder mais. Beleza? Esse é o jeito que eu uso para calcular os moldes, tá? Faço uma vez, na próxima já está anotado. Eu sei a quantidade que usa. Quantidade de endurecedor de 46% é a mesma coisa do que os 50%. Você vai pegar o valor, vai dividir por 1,46 e depois que dividir por 1,46, você separa o valor da resina, vai achar o valor da resina, tá? Achou o valor da resina?
Você vai pegar o total que você calculou no aplicativo ou no site e vai subtrair a resina, e você vai achar o endurecedor. Pode ser endurecedor 30%, 20%, 15%, 80%, vai ser sempre a mesma coisa. Você vai dividir por um ponto e a porcentagem do endurecedor. Já existem resinas que é de proporção 1 para 1. Então, se é 40 gramas de resina, você vai colocar 20 de resina, 20 do endurecedor. Beleza? Esse é o jeito mais fácil de calcular a quantidade de resina. Se você ficou ainda com alguma dúvida, se você não entendeu algum ponto, se você ficou com um pouco de dúvida em relação ao cálculo do molde, em cálculo da área redonda, fica aqui, comenta aqui nesse vídeo, coloca aqui no comentário: Guto, essa parte de tal não entendi direito. Eu sei que essa é uma parte chata, ainda mais para quem está muito tempo sem estudar. Tem um pouco de matemática, um pouco de geometria, realmente é um pouquinho chato, mas é necessário para a gente ter o mínimo de desperdício aí de resina, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e um grande abraço. Até a próxima.